Você ouviu Band News Station. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Já pensou em ver o Shark Tank Brasil ao vivo? No Asas Connect 2025 você vai viver essa experiência. Assista a gravação de um episódio real com empresas reais e veja os Sharks tomando as decisões na sua frente. Além disso, você vai se inspirar com palestras de nomes como Nath Finanças, Guilherme Benchimol e muito mais. Uma oportunidade imperdível para aprender, fazer networking e levar seu negócio mais longe. É no dia 9 de outubro em São Paulo. Garanta seu ingresso em www.asasconnect.com. Está começando agora o Minuto Med Mais Salvando Vidas. A Med Mais é líder em emergências nas rodovias e aeroportos brasileiros. Com 1,8 bilhão em contratos e presente em 49 aeroportos e 12 rodovias no Brasil, a Med Mais cobre 56 milhões de pessoas por dia, oferecendo segurança e saúde onde as pessoas mais precisam. Com 6 mil colaboradores, nossa missão é garantir uma resposta rápida e eficaz, seja em situações críticas ou na prevenção de riscos. Em 2024, tivemos um crescimento de 150%, o que nos consolida como uma empresa referência no setor de emergências. Nossa tecnologia de ponta permite agilizar a análise e a precisão no atendimento, trazendo mais eficiência operacional e segurança. Este é o Minuto Med Mais Salvando Vidas. Eu sou Vitor Reis, presidente do Grupo Med Mais. Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo e Itaú apresentam 36ª Bienal de Arte de São Paulo. Cabeça que sabe, não sabe, que sabe, que cabe, cabeça de vento. Onde tá a sua cabeça que ainda não tá na Bienal? De 6 de setembro a 11 de janeiro, de graça, no Parque Ibirapuera. Apoio Instituto Bandeirantes. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Agora, Band News no meio do dia, com Eduardo Oineg, Larissa Biscaia e Fábio França. Oferecimento Pressolândia, o site que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em pressolandia.com.br. Meio-dia, 3 minutos. Muito boa tarde pra você, ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos no meio do dia desta segunda-feira. Semana começando, hein? 22 de setembro de 2025. A primavera tá chegando aí, daqui a pouquinho às 3h19. Não estaremos mais no ar, mas ela chega. Então eu peço que vocês todos a recebam muito bem. Com muito carinho. Com muito carinho. Eu, Fábio França, tô por aqui, Larissa Biscaia também. Oi, Fábio, boa tarde pra você e pra todo mundo. E Eduardo Oineg. Salve, meio-dia aí, em ponto, mais 4 minutos, começando, que coisa maluca, né, o primeiro ato. Eu nunca tinha dito isso, primeiro ato do Band News no meio do dia. Eu, Eduardo Oineg, fico por aqui até as 2 horas da tarde, comigo no estúdio, essa dupla incrível, começando por ele, Fábio França. Fábio França não trabalhou no final de semana. Não, tive de folga. Eu trabalhei no final de semana. Olha aí.
Fábio França, você vê que tá mais leve. Renovado, assim, né? esperando a primavera de braços abertos. Não se preocupe. Gente, às 5 da manhã. Foi. 5 da manhã tava no ar, acordou às 3, né, Fábio? Às 3 e agora tô tentando acordar 3h30. Tá meio difícil, tá mas... Quase que ele começa a segunda-feira ainda no domingo. O negócio, mas tô tentando. Bom, a vantagem é que não tem trânsito, né? Isso não tem. Isso não tem erro. A distância realmente vai ser sempre igual. Fábio França que nos dá... Vamos juntos, filmes de novo, porque você já ouviu. E ela, Larissa Biscaia, que nos dá uma vez mais. Oi, boa tarde. Boa tarde pra você também, ouvinte querida, você que faz a Band News FM ser aquilo que ela é. A rádio mais admirada do Brasil. E partiu a bolota extra de energia que emana da turbina adicional da usina hidrelétrica de Itaipu para disparar no maior sistema de captação de som do mundo. Captaria vaia se houvesse, mas não as Lalaial, que são aplausos que partem de todos os terraços, todas as lajes, todas as varandas gourmet. 13, que também são captados através dos vidros à prova de som, através do concreto armado. Você que está agora na cortina, preparando o seu almoço com uma saudável, muitas cores no prato, proteína animal e ou vegetal. Não deixa queimar a comida no fogão. Não deixa queimar a comida no micro-ondas. Não deixa queimar a comida no forno de pizza, no forno a lenha, no fogão a lenha e nem na air fryer. E você que está levando os filhos para a escola, buscando os da escola, você que está indo fechar o negócio, montar o negócio, aumente o som, começando o Band News no meio do dia. Bom, algumas pessoas no poder público são pessoas especialmente inteligentes. Outras são só poderosas. Algumas são poderosas e inteligentes. O ministro Gilmar Mendes está nessa categoria. Poderoso, não diria como nenhum outro, mas como pouquíssimos. E inteligente também, num patamar altíssimo. Então, quando você junta poder e inteligência, você tem um cara que realmente é muito especial. O Gilmar Mendes é um sujeito especial. Conversar com ele é um privilégio. Conversar com ele é também uma satisfação, porque ele sempre tem algo a dizer que é importante. Ele sempre leu algo a mais do que você leu. Ele leu mais livros em mais idiomas. Ele fala mais idiomas. Ele é realmente uma figura especialíssima. Sabe orientar, sabe refletir, sabe entreter, sabe exercer o poder como poucos. Faz um evento anual que chama muita atenção, mantém um network. Olha, eu costumo brincar que o problema não é você ter o telefone das pessoas que mandam. O problema, o desafio é você ligar e ela atender. Então, ter o telefone, a gente pode pegar até o do Trump. Mas se eu ligar para o Trump não vai atender, né? Então, agora, se você pega o telefone e liga para uma pessoa e ela atende, isso é que é poder. Então, poucas pessoas têm esse poder, por exemplo. Na semana passada, teve uma reunião em São Paulo e estavam ali reunidos algumas autoridades e uma delas resolveu ligar para um ministro do Supremo e o ministro do Supremo não atendeu. Daí a outra chegou, vamos ver se ele atende. Aí ele ligou, o ministro atendeu. Então você vê que os dois tinham o telefone, mas só um conseguiu falar. Mas o ministro Gilmar Mendes, e eu volto a ele resume poder, ele resume inteligência e tal. E aí, quando você está diante de uma pessoa que reúne poder e inteligência, vamos combinar, o grau de cobrança pode ser mais alto. Porque se uma pessoa não tem inteligência, não tem poder, não sabe lidar com o jogo do poder, você pode chegar e falar, mas espera, você tem que ser um pouco mais tolerante. Mas com o Gilmar Mendes, a régua é alta, é o Usain Bolt. A pessoa usa Usain Bolt correndo 100 metros rasos em 12 segundos, você fala, não dá. Agora, eu correndo em 20 segundos é um espetáculo. O Usain Bolt não. Tem que correr naquele tempo dele lá, que era um absurdo. Pois o Gilmar Mendes resolveu postar na rede X um comentário que ele fez sobre as manifestações do final de semana. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: as manifestações de hoje, ontem, e você sabe que ontem a gente teve manifestações pelo Brasil, pessoas querendo demonstrar indignação com a PEC da blindagem, pessoas querendo demonstrar indignação com a proposta de mudança das leis para conseguir anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. E aí o Gilmar Mendes se sai com a seguinte mensagem, que ele colocou na rede social X.
As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante, precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. Ele é ministro do Supremo. Ele não é o ministro da Justiça, ele não é o presidente do Brasil, ele não é o presidente da Câmara, ele não é o presidente do Senado, ele não é o líder do governo, ele não é o líder da oposição, ele não é o presidente do partido político, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é o decano, mas o decano é uma virtude etária, é uma característica etária, ele é o mais velho dos ministros que tem ali. Não pela idade necessariamente, mas pela data de entrada no tribunal. Foi indicado na gestão do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele resolveu fazer uma manifestação sobre as manifestações. Por quê? Por quê? Para participar? Por quê? Para dar apoio? Por que dar apoio? Para que participar? Outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que as pessoas admiram pela forma como fala, sempre muito educado, muito cuidadoso, que teve, aliás, um entrevero com o ministro Gilmar Mendes. Uma das últimas caramuças que a gente teve lá naquele tribunal foi justamente Luiz Roberto Barroso contra Gilmar Mendes. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora vai ser cargo que vai ser ocupado pelo Edson Fachin, ele vai sair do cargo. A especulação é que talvez saia também do Supremo Tribunal Federal, e se sair do Supremo Tribunal Federal, vai dar ao presidente Lula a oportunidade, a chance de indicar mais um ministro para a Suprema Corte. Mas o Luiz Roberto Barroso, quando houve o julgamento do Jair Bolsonaro na primeira turma, ele fez questão de ir à primeira turma e falar sobre o que estava acontecendo. Ele fez um discurso. Ele não é da primeira turma. Aliás, ele não é de turma nenhuma, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele resolveu falar. E fazer um discurso político. Num julgamento que é técnico. Deveria ser técnico, pelo menos. E se for político, que envolva só os 5 ministros da Suprema Corte. E ele foi lá e falou. Então Gilmar Mendes falou sobre as manifestações. Luiz Roberto Barroso falou sobre as manifestações. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, hoje, uma questão para ser discutida. Se é para ser enfrentado ou não, eu acho que deveria. Mas se é para ser enfrentado ou não, é uma decisão da sociedade. É uma decisão, começa do Supremo Tribunal Federal, mas qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? O papel do Supremo Tribunal Federal é ser um ator político que participa de todas as discussões, como fez ontem, aliás, Gilmar Mendes, falando das manifestações que não lhe dizem respeito. Luiz Roberto Barroso indo fazer um discurso sobre um julgamento na primeira turma que não lhe diz respeito. Flávio Dino, que fala o tempo todo. E hoje você tem no Supremo Tribunal Federal uma divisão. Você tem a bancada dos ministros que tem rede social, X e Instagram, Gilmar, Barroso, Flávio Dino, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, esses 5 têm. O Cristiano Zanin tem um perfil restrito no X, então ele seria uma outra alternativa. E na outra lista tem Luiz Fux, o Toffoli, o Fachin, o Alexandre de Moraes, que tinha
Rede X, usava até 2024, desativou em fevereiro de 2025, não poderia ter em função da Magnitsky na sequência, mas de todo jeito. Fux, Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que não tem rede social. Não tem rede social. Aí eu fui olhar, a Suprema Corte americana tem 9 integrantes, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eles não têm rede social, tem uma rede social da Suprema Corte. Mas os ministros, os juízes, lá são chamados juízes, eles não têm rede social. 2 juízes outro dia aí, procurados, disseram que mantinham, um disse ao Congresso Nacional, o outro admitiu, que eles mantinham uma conta anônima para monitorar temas. Então um deles, eu até mantenho uma conta anônima porque eu gosto de acompanhar os protestos sobre o Irã, disse lá atrás. A outra disse, eu mantenho também uma conta, mas fake, não é fake, é anônima. E nunca faço uma tuitada. Em 1996, o ex-juiz, um ex-juiz da Suprema Corte, ele foi perguntado sobre a transmissão de julgamentos pelo Supremo com câmera, e ele falou, no dia em que você vir uma câmera entrar no nosso tribunal, ela vai rolar sobre o meu cadáver. Ou seja, não vai ter câmera. Não tem, e também não vai ter rede social. O juiz é o David Souter, tá? Eu achei em algum momento que fosse o Scalia, falecido, mas é o David Souter. Mas o Scalia, ele costumava dizer que a Universidade de Chicago tem uma revisão de lei, chama University of Chicago Law Review. Ele falou, não é vendido no 7-Eleven, ou seja, não é vendido no supermercado. Tem coisa que é para estar no supermercado, tem coisa que é para estar em outro guichê. Então, juízes da Suprema Corte, e lá é uma discussão, porque eles acham, tem gente achando que eles estão no século XX e o mundo está no século XXI, eles deveriam ter rede social. Mas eles entendem o seguinte, se eu tenho uma rede social e eu me pronuncio, eu posso comprometer a percepção de independência, a percepção de imparcialidade. Eu posso até não perder a minha imparcialidade, mas se ficar parecendo que eu perdi a minha imparcialidade, e sem dúvida fica parecendo quando você vê um juiz ou um ministro da Suprema Corte indo a um tribunal, a uma turma, falar sem ser chamado, e um ministro da Suprema Corte brasileira, como o Gilmar, manifestar-se sobre manifestações de rua, isso pode comprometer a percepção de imparcialidade, ainda que não comprometa a imparcialidade dele. Isso é outra discussão. Mas quando você pega a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, e você vai ver o que eles têm em comum, os juízes não têm perfil em rede social. Não falam. Não tem. Agora você vai África do Sul, aí já tem. Brasil já tem. Filipinas tem uma discussão. Índia é mais delicado, mas não é como aqui. Não há lugar no mundo como o Brasil, em que os ministros da Suprema Corte são influenciadores digitais, uma parte deles, ou influenciadores sociais sem ser digitais. Juízes que fazem palestra à torta e à direito, juízes que toda semana estão falando em algum lugar, dando um palpite. Você não vai achar isso nos Estados Unidos. Não vai achar isso nos Estados Unidos. E mais, nos Estados Unidos, obrigatório informar todas as fontes de renda que vêm além da função pública. Todas. Eu ganhei R$10 porque eu tenho uma caderneta de poupança ASPA. 11-999-592-100. Quem sabe o que era a caderneta de poupança ASPA? Pode escrever para a gente. Era no tempo em que se voava Transbrasil também. E a caderneta de poupança ASPA. Tem lá 12 cruzeiros novos, cruzados novos na caderneta de poupança. Tem que colocar. Tem que colocar. Eu fiz uma palestra. Tem que colocar o valor. Não, eles não me deram dinheiro, mas eles pagaram a passagem do hotel. Tem que colocar o valor. Lá na Suprema Corte é assim. Aqui o cara pega jatinho, vai para o exterior, vai assistir um show, vai assistir um jogo de futebol, uma final de campeonato num camarote, junto com um empresário, faz eventos internacionais. E tudo bem, não tem problema.
É da nossa cultura, a gente acha que está tudo bem. Olhando para fora, não está tudo bem. E é engraçado porque os próprios juízes, os ministros da Suprema Corte Brasileira, muitas vezes usam como referência os países que eu estou usando como referência para levantar um ponto sobre os nossos modos de trabalhar, a nossa forma de agir, que está errada na minha avaliação. Na minha avaliação. Obviamente não está errada na avaliação dos ministros do Supremo. Quem é que decide? Eu ou eles? Eles. Então não está errado. Eles decidem que não está errado. Mas tem uma questão para a gente discutir, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, dizer, vem cá, é para eles participarem da nossa vida. Não dizem que só entram quando são chamados? Só discutem os assuntos que estão nos autos? Não podem agir de ofício? Até podem, mas não deveriam agir de ofício? E por que eles estão falando de ofício? E não só quando provocados, e não só quando... E não é provocados, não é colocar um microfone na boca deles, ou abrir a geladeira e acender a luzinha. Isso não é provocação. Provocação é uma provocação oficial, demandada pela força do cargo. Por que eles não fazem isso? Eu deixo essa pergunta no ar aqui, porque a resposta é, eles não querem. Eles querem aparecer. Eles adoram aparecer. Quando eu falo eles, eu até estou sendo injusto com aqueles de perfil mais baixo, né? Baixo no sentido de reservado, né? E você tem. Vamos ver como é que vai ser agora com o Edson Fachin chegando, e eu não estou discutindo como ele pensa, estou discutindo como ele se comporta. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Luiz Roberto Barroso foi uma figura exuberante no cargo, né? Flamboyant, alguns diriam. Gilmar Mendes, você sabe, está vendo como ele participa. Mas são escolhas. O estilo Supremo Tribunal Federal e o estilo da Suprema Corte americana, inglesa, alemã, canadense, japonesa, australiana, completamente diferente. Eu não sei se você vê diferenças. Eu vejo diferenças e acho que é melhor ser criticado pelo excesso de reserva do que por falar demais. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Meio-dia e 22. O Supremo Tribunal Federal e o governo brasileiro ainda não se pronunciaram após o Tesouro americano incluir a esposa do ministro Alexandre de Moraes na lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Viviane Barcy de Moraes e a empresa dela entraram na lista que impede aos sancionados fazerem negócios com empresas e instituições americanas. A Casa Branca tem utilizado as sanções como forma de pressão contra o Brasil por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes é relator da ação que condenou Bolsonaro e outros 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. O próprio magistrado já tinha sido sancionado no mês passado, antes do início do julgamento. Na semana passada, integrantes do governo dos Estados Unidos tinham anunciado que novas medidas contra o país seriam colocadas em prática. O deputado Eduardo Bolsonaro disse ainda há pouco no Instagram que o governo de Donald Trump vai anunciar a sanção de outras autoridades brasileiras ao longo do dia. Ele ainda alertou que as sanções só serão reduzidas com o que chamou de fim da perseguição a Jair Bolsonaro. Neste momento, a cotação do dólar sobe quase 1%, R$ 5,36. O ganho se intensificou com medo de novas sanções ao Brasil. O índice da Bovespa está em queda de quase 1% neste momento. Bom, é evidente que a gente pode ficar com raiva do Eduardo Bolsonaro, a gente pode atribuir ao Eduardo Bolsonaro o que está acontecendo, mas eu já falei aqui, o Eduardo Bolsonaro não tem o poder de hipnotizar o presidente dos Estados Unidos. Não foi isso que aconteceu. O presidente dos Estados Unidos enxerga o governo Lula como uma espécie de Nicolás Maduro vitaminado e enxerga o Brasil como uma Venezuela vitaminada. Uma grande força de esquerda, uma nação entregue à esquerda, a uma ditadura de esquerda. É isso que ele enxerga na visão folclórica que impera na Casa Branca. O Eduardo Bolsonaro faz a parte dele, né? Conspira, faz o que pode, fala mais do que pode, sugere que tem um poder maior do que tem, né? Ele não tem esse poder todo. Não é que ele transforma, imagina se o Eduardo Bolsonaro tivesse conseguido transformar
tiver conseguido transformar o Donald Trump numa marionete, isso é coisa meio ridícula. Claro que não. Então, o Trump faz isso porque ele quer. Agora, é um exercício de covardia extraordinário, né? Uma coisa, você quer sancionar o Alexandre de Moraes, já acha um absurdo. Agora você vai sancionar a mulher do Alexandre de Moraes, sabe? O instituto, a empresa que eles mantêm, seja lá qual for o intuito dessa empresa, e com todas aquelas consequências que você sabe. Não pode ter contato com nenhuma empresa estrangeira, não pode investir em empresa estrangeira. Na verdade, o controle não é sobre a pessoa, o controle é feito pelas empresas. As empresas é que não podem manter, porque os sancionados não são as pessoas, são as empresas. Então, é assim, se vocês mantiverem, porque o governo americano não tem o poder de impedir que uma empresa mantenha contas para o Alexandre de Moraes. Ele tem o poder de sancionar essa empresa também. Você vai manter a empresa a conta? Porque não pode ir lá e fechar a conta do Alexandre de Moraes. Você vai ficar com a conta do Alexandre de Moraes? Então eu vou cancelar o que ele puder, vou ferrar você não vai ter linha de crédito, você não vai poder operar com a empresa americana. Ele vai lá e sanciona a empresa. E fazendo isso, ele vai bloqueando, sufocando, tirando oxigênio. Nenhuma empresa no mundo vai brigar contra as regras americanas. Que banco vai ficar entre o CPF e o seu próprio CNPJ, vai ficar com o CPF do Alexandre de Moraes ou da doutora Viviane Barsi? Não faz o menor sentido. É evidente que eles vão ter que lutar pela sua própria sobrevivência. Então tem as linhas de crédito, tem as parcerias internacionais, não vai acontecer nada, não vai ter nenhuma surpresa. O Alexandre de Moraes vai ter as contas dele aqui no Brasil, alguns bancos não vão manter contas com ele, vão mandar ele fechar. Caixa Econômica não precisa, Banco do Brasil provavelmente vai conseguir manter. Se não tiver nada, nunca vai poder comprar dólar, não vão poder viajar para canto algum, não vão poder comprar dólar. E não podem ter cartão de crédito internacional, operar em dólar. Por enquanto é isso. Agora, o que o menino maluquinho, o idiotazinho falou, é que virão outras medidas contra outras autoridades. Então a gente vai ficar atento aqui e acompanhando a Band News FM, você vai saber que outras autoridades serão sancionadas, né, pelo governo americano. Vamos acompanhar. Agora há pouco, o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, confirmou que teve o visto americano cancelado. A informação é do repórter da Band, Túlio Amâncio. A gente não tem detalhes sobre o motivo da revogação do visto. Antes, o ministro Ricardo Lewandowski teve o visto cancelado pelo governo de Donald Trump. O presidente Lula participa logo mais de um evento em Nova York que discute a criação do Estado da Palestina. O Brasil apoia o pleito desde 2010, mas países como Reino Unido, França, Canadá e Austrália vão fazer o reconhecimento em um ato nas Nações Unidas hoje. O presidente brasileiro faz amanhã o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Quem tem mais informações sobre o assunto é o Márcio Rocha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está nos Estados Unidos para participar da 80ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada até quarta-feira em Nova York. Lula participa hoje de uma reunião sobre a questão palestina, convocada por França e Arábia Saudita, que busca avançar na solução para 2 estados. Nesta terça-feira, o presidente será o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura do debate geral, logo após o secretário-geral Antônio Guterres. Na quarta, ele terá 2 eventos: um encontro em defesa da democracia e contra o extremismo, ao lado de líderes do Chile e da Espanha, e uma reunião sobre a crise climática, co-presidida pelo Brasil e pelas Nações Unidas. O relator do projeto da anistia na Câmara dos Deputados se reúne com lideranças políticas em Brasília para tentar costurar um acordo que reduza as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro da capital federal, Rafael Procópio. O deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo realiza uma série de reuniões nas sedes partidárias em Brasília nesta segunda-feira. O parlamentar é o relator do projeto de lei que pretende anistiar os condenados pelos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. A urgência do projeto foi aprovada na semana passada e imediatamente começou a receber críticas de diversos setores da sociedade, sendo inclusive um dos temas das manifestações que aconteceram no Brasil neste domingo. A intenção do relator é, agora, modificar o texto protocolado e chegar a um consenso principalmente com a oposição ao governo na Câmara. A ideia não é mais promover uma anistia ampla e restrita, mas sim tentar reduzir penas, algo que pode incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.
O ex-presidente Michel Temer propõe a criação de um pacto entre os poderes para solucionar a questão do projeto de lei da anistia. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer destacou que o diálogo é a única solução viável. Na verdade, o caminho do meio aí é realmente um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. A meu ver, é preciso tomar muito cuidado, porque se aprovar um texto que não seja pré-dialogado com o Supremo Tribunal Federal e também com o Executivo, esta matéria vai parar no Supremo e também curiosamente, se pré-anuncia, seria declarado inconstitucional. Ou seja, mais uma vez, uma conflitância entre os órgãos do poder. Eu disse, olha, o melhor é vocês fazerem um pacto para que aquilo que vier a ser aprovado seja a redosagem das penas, seja a anistia. O que é preciso é dialogar. O que aconteceu é que o presidente Michel Temer foi procurado pelos políticos para conversar. Aliás, ele tem sido procurado muito pelos políticos para conversar. Hugo Mota ligou para ele, presidente da Câmara, conversou com ele, ele falou nessa história de pacto. Hugo Mota pediu para o Paulinho da Força procurá-lo, ele foi procurá-lo. No dia que o Paulinho foi, o Aécio Neves foi junto, então fizeram uma reunião que estava o Aécio Neves, o Paulinho da Força e o presidente Michel Temer. A ideia de mudar o nome de PL da anistia para PL da dosimetria foi do Aécio Neves. Ele deu essa ideia de lá na hora falar, vamos fazer de dosimetria. Que é um nome horroroso, mas dosimetria é demais. Se fosse dosimetria, vai medir a quantidade de açúcar que tem, até faria assim. Dosimetria é um nome horroroso, né? Mas é aquilo, dosimetria é uma etapa do processo criminal, onde você define a quantidade de pena que uma pessoa vai receber. Como é que você estabelece isso? Você tem uma lei, você coloca. A pena vai de tanto a tanto, e aí o juiz aplica dentro daquela margem, podendo ampliar se a lei estabelecer agravantes, podendo reduzir se a lei estabelecer atenuantes, usando, portanto, a lei, o Código Penal, o Código de Processo Penal, todas as regras vigentes. O que eles estão discutindo vamos fazer uma legislação nova que estabelece penas mais baixas para os mesmos crimes que antes tinham penas mais altas. Com isso, os juízes, os ministros da Suprema Corte, podem recorrer a essa nova legislação, que nunca pode retroagir para prejudicar, mas para beneficiar, sim, tem que retroagir, e vai lá e aplica uma nova pena. Então, pessoas que pegaram 14 anos vão pegar 7, 8, sei lá eu quantos anos, depende do que a lei apreciar e definir. Aí, todo o cálculo de pena deixa de ser feito em cima de 14 anos, passa a ser feito em cima de 8. Aí começa, fica 1/6 da pena, recluso, 1/6 de 8 dá 1 ano e 3 meses. Pô, mas já cumpriu 1 ano, então fica só mais 3 meses. Já uma pena de 14 anos, 1/6, aí tem que ficar 2 anos, não sei o quê. Assim se fazem as contas de novo. E para alguns casos, a lei pode estabelecer multa. E para alguns casos, para outros não. E com isso, o Supremo teria a liberdade ou a oportunidade de rever sem passar a impressão de que está revisando as suas próprias decisões. Está simplesmente fazendo um ajuste a uma nova realidade. Agora, fazer isso sem costurar com o Supremo é um problema, porque o Supremo pode entender que a lei é constitucional, que a lei não vai aplicar e tal, então precisa fazer isso. E lá na hora, eles ligaram para os ministros do Supremo, ligaram para o ministro Gilmar Mendes e ligaram para o ministro Alexandre de Moraes, falaram com os dois. E os dois não é que falaram chaco nós, eles não podem falar um negócio desse, né? Porque tem um plenário para discutir, eles não podem falar em nome do Supremo Tribunal Federal. Mas não esboçaram uma resistência a uma ideia, até porque como é que eles vão esboçar resistência a um direito da Câmara e do Senado de apresentar uma mudança legislativa, porque é próprio do Poder Legislativo. Então está nesse pé. O presidente Temer, como o personagem que tem proposto, e não é de hoje, união, pacificação, vamos conversar, num momento em que está tudo muito tensionado, em torno dele, na casa dele, fizeram essas reuniões. Se vai dar certo, se não vai dar certo, nem ele sabe, né? Não tem a menor ideia. Várias coisas que ele tentou fazer na vida deram certo, outras não deram certo e seguiu tentando e dessa vez está tentando de novo. Vamos ver o que vai acontecer, mas a coisa vai andar. Resta saber
porque isso tudo é conversado com um pedaço da Câmara dos Deputados, que é o pedaço que é a favor da anistia, que é o pedaço que é a favor dessa redução de pena. Agora, tem a turma que é a turma radical, os bolsonaristas, né? A turma que alguns se comportam de um jeito estranho, né? Tipo o menino maluquinho lá, o fugitivo dos Estados Unidos, e outros que pensam como ele e que acham que é o seguinte: não aconteceu nada, então tem que ser todo mundo tem que ser anistiado, não tem mais nada, acabou tudo e o Bolsonaro tem que ser candidato. Tem gente que pensa assim. Então esses que pensam assim não querem a proposta Temer, né? Vamos acompanhar. A primavera começa hoje oficialmente 3h19 da tarde no hemisfério sul. A mudança de estação chegou com mudança de tempo no centro-sul do Brasil. Uma frente fria provoca ventania e chuva forte nos estados do sul e do sudeste. Em Santa Catarina, autoridades confirmaram a ocorrência de um tornado. Fala Juliano Couto. Um tornado deixa mais de 40 casas danificadas em Barra Bonita, no oeste de Santa Catarina. A região foi atingida por ventos de mais de 100 km por hora durante a madrugada de sábado para domingo. Nesta segunda-feira, os ventos atingiram praticamente todo o estado. Em São Miguel do Oeste, a Defesa Civil distribui lonas para as famílias que tiveram as casas destelhadas. Também foi registrada a queda de granizo em vários municípios. A previsão ainda é de mais chuva nas próximas horas e ventos fortes. No Rio Grande do Sul, mais de 20 cidades contabilizam os estragos da mudança do tempo. De Porto Alegre, fala Laura Tedesco. Os temporais do fim de semana deixam 24 pessoas fora de casa em 5 cidades no Rio Grande do Sul. Ao todo, 26 municípios tiveram registros de estragos. 11 cidades passaram da marca dos 100 milímetros de chuva acumulados em um dia. Em Porto Alegre, além de ruas alagadas, foram registrados 84 milímetros de chuva na Zona Norte, que também causaram danos no Palácio da Polícia. O telhado do prédio está em obras e não havia proteção contra a água. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alertas de declínio de temperatura e de vendaval para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, os ventos passaram de 80 km por hora no interior. A chuva forte e os ventos levaram ao cancelamento de 7 voos no aeroporto de Guarulhos. 15 chegadas foram alternadas para outros terminais. Embora o aeroporto funcione normalmente, atrasos ainda são registrados. Outubro chegou e agora tudo fica rosa. Menos para 200 mulheres que vão descobrir hoje que tem câncer de mama. Peraí, ainda não é outubro, mas todo mês deveria ser. O diagnóstico tardio e a demora para o início do tratamento mata 1.500 brasileiras por mês. Essa é uma emergência. Doe em protea.org.br e ajude a reduzir a espera por atendimento. Seu caminho. Boa tarde, Guilherme Gimenez. Excelente tarde de segunda-feira, Fábio, Larissa, Oineg, ouvintes da Band News FM. A gente fala agora da rodovia Presidente Dutra, que para São Paulo tem bastante lentidão já entre o aeroporto de Guarulhos e a chegada à rodovia Fernão Dias. Lateral tem trechos melhores, mas trava também boa parte desse caminho. Vale evitar. A rodovia Ayrton Senna não serve como alternativa. Tem trânsito lento desde a aproximação com a Hélio Smith até o acesso para a Marginal Tietê. Está com preguiça de cozinhar e não quer enfiar o pé na jaca? Manda 2 subs de 15 centímetros a partir de R$ 27,90. Frango grelhado, empanado, steak churrasco. Corre pro Subway. E tem destaque também do centro da cidade, Avenida do Estado, para quem segue no sentido marginal. Tem lentidão bem no centro histórico. Começa ali na altura do viaduto 25 de março, depois da estação Pedro II, e segue até a rua São Caetano. Do centro para a Zona Leste, Salim Faramaluf, complicada nos 2 sentidos, para o bairro. Lentidão ali na saída da Marginal até a Ulisses Cruz. Sentido marginal, lentidão no cruzamento com a Radial e vai até a Celso Garcia.
Superação SP. Estamos criando um Estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Porque quando caminhar sozinho parecer impossível, o governo de São Paulo vai dar a mão e caminhar juntos. Vamos superar. Governo do Estado. São Paulo são todos. A verdade é uma só. As pessoas de resultado falam a mesma língua. E essa língua é o Mastermind. No Brasil, só existe uma empresa autorizada pela Fundação Napoleon Hill para aplicar esse conceito. Mastermind Treinamentos de Alta Performance. Invista com quem tem um método exclusivo, testado e reconhecido mundialmente. Conquiste seu próximo nível. Liderança, inteligência comportamental e comunicação eficaz. Acesse agora mastermind.com.br. Fone 11 3031 1619. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Oferecimento Atacadão. O Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão está imperdível. Venham aproveitar. O Palmeiras, com a goleada por 4-1 sobre o Fortaleza no último sábado, o Allianz Parque manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro desde o retorno da disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O Verdão, em 11 partidas disputadas, venceu 8 e empatou 3, que dá um aproveitamento de quase 82%. Palmeiras tem o seu melhor desempenho na história dos pontos corridos, com 49 pontos ganhos em 22 jogos disputados. O Verdão é o terceiro colocado do Brasileirão, com 2 pontos a menos que o Flamengo, que é o líder da competição, com 51 pontos, e está a 1 ponto do Cruzeiro, que é o segundo colocado com 50 pontos. O Palmeiras vem de uma sequência de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos disputados no Allianz Parque. Palmeiras volta a jogar na próxima quarta-feira contra o River Plate da Argentina pela Libertadores no Allianz Parque, às 9h30 da noite, pelo jogo de volta das quartas de final. O Verdão precisa de um simples empate para avançar para as semifinais da Libertadores. Quem avançar de fase vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU. Dito tudo isso, eu diria, eu quero é mais. O Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão está imperdível. E você não pode perder toda a variedade e preço baixo. Tem amaciante Downy, shampoo seda, toque de seda, lava-roupas em pó Tixan, creme dental Total Original Mint e muito mais ofertas imperdíveis para abastecer o seu comércio ou sua casa. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras e cartões de crédito. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Corra e aproveite. Consulte condições das lojas. Atacadão, seu parceirão. A contagem regressiva começou mais cedo. O Natal e o Réveillon mais encantadores já têm destino certo. O Royal Palm Plaza Resort em Campinas. Venha viver uma ceia natalina inesquecível ao som da família Lima e celebre 2026 com o alto astral de Samuel Rosa. Experiências completas com muita diversão, alta gastronomia, noites mágicas e muita emoção para toda a família. Acesse royalpalm.com.br e antecipe sua felicidade. Seu nome pode entrar para a história. A Fundação Dorina Noel para Cegos está em reforma para ampliar os atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência visual. Com a sua doação, vamos construir um futuro mais inclusivo, com mais autonomia e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Acesse fdnc.org/reforma. Doe e tenha seu nome registrado no site ou até mesmo em uma das paredes da Fundação. Vamos juntos transformar vidas e construir novas histórias. Apoio Instituto Bandeirantes. Desde 1957, a Dededrim Controles de Pragas protege o que é mais importante para você. Atendemos empresas, residências, condomínios e indústrias com qualidade e confiança. Cupins, baratas, ratos. Com a Dededrim, praga não tem vez. Ligue agora 3488-9644 ou chame no WhatsApp 99498-3970. Acesse dededrim.com.br. Dededrim Controles de Pragas. Tradição e eficácia há mais de 65 anos. Agora, 12h43, segunda-feira que começa marcada pela chuva em várias regiões de São Paulo e mais cedo vários ouvintes, principalmente da Zona Sul e do ABC Paulista, falando de falta de luz.
A gente tem um comunicado da Enel que fala que houve um desligamento em uma subestação da empresa e afetou cerca de 900 mil pessoas. Isso em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, no ABC, e aqui em São Paulo, nos bairros Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga. Segundo a Enel, todos os clientes afetados por essa situação já tiveram o serviço restabelecido, mas segundo a própria Enel, ainda são cerca de 160 mil pessoas sem luz em São Paulo. Muito bem, daqui a pouquinho tem destaques também da previsão do tempo. Como é que vai ficar o tempo durante a semana, hein? Calorão no fim de semana. Nossa, e virada veio com tudo com a chegada da primavera. A primavera chega daqui a pouco, 3h19, ela chegou molhada, hein? Mas virada de estação sempre tem essa virada brusca no tempo e essa semana não vai ser muito diferente. Vai cair mais. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes pra você. Spoilers, Fábio. Tá, tudo bem, não vou falar mais nada. Pode mandar mensagem pra cá no 999-592-100. Daqui a pouquinho também o Guilherme Gimenez volta com mais destaques do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias. Mas se você enfrenta algum perrengue aí, manda pra cá e compartilha sua informação com os outros ouvintes. 12h45. Band News FM. Vai contratar ou já contratou o financiamento habitacional da Caixa? Então, que tal garantir mais tranquilidade? Com Seguro Proteção Perda de Renda, você protege o pagamento de até 6 parcelas em caso de imprevistos. Visite uma agência Caixa e saiba mais. Olhos abertos, olhos nos olhinhos, se notar um reflexo branco na pupila do seu filho, cuidado, baixa visão, estrabismo qualquer, deformação no globo ocular, melhor olhar, olhinho diferente, pediatra urgente. Faça sempre o teste do olhinho, uma campanha Tuca, 100% pela cura do câncer. Apoio Instituto Bandeirantes. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Economia, com Juliana Rosa. Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, vem cá, você acha que a notícia que você vai dar, que é a informação que estão passando, dá para acreditar? Ou é mais uma daquelas notícias que você diz assim, olha, é pagar para ver? Porque toda hora os caras prometem uma data para fazer alguma coisa, né? E obviamente o nosso papel é perguntar, vem cá, isso aí sai quando? Aí eles falam, sai no dia de São Nunca, agora sai no dia de não sei o quê. Então temos uma data para um projeto que é muito importante para o governo. Eu acho que é a única coisa que esse governo pode dizer que tem para entregar, porque não fez nada de inovador. E essa promessa do governo, é lá de trás, está enrolando. Conta pra gente, Juliana, fala tudo. Boa tarde. Pois é, o projeto da isenção do imposto de renda, né, Eneg, para quem recebe até 5 mil, que foi proposta de campanha, promessa de campanha do presidente Lula. Boa tarde para você, para a Lara e para o Fábio, boa tarde para os nossos ouvintes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou agora há pouco aqui em São Paulo, num evento do setor financeiro, que ele quer colocar para votar em plenário na semana que vem o projeto do imposto de renda. A gente está vivendo aí, né, Eneg, um clima político muito negativo, com esgarçamento de relações e um desequilíbrio evidente do poder legislativo sobre o poder executivo, inclusive, e há essa perspectiva de que a PEC da blindagem, essa não avance no Congresso, depois aí das manifestações. O que os analistas estão dizendo é que essa PEC, que os próprios parlamentares poderiam decidir se o judiciário pode
investigá-los ou não, passou na Câmara e no Senado não teria espaço ali para o avanço. Vários senadores, né, já se manifestaram que vão votar contra, inclusive houve arrependimento, né, público aí de deputados, enfim, depois que pegou muito mal. Mas a PEC da anistia, essa que envolve os manifestantes do 8 de janeiro, incluindo a questão da condenação do ex-presidente Bolsonaro, essa deve ter ali na Câmara uma proposta moderada, reduzindo as penas, e com isso a expectativa é que o presidente Lula ele tenha que enfrentar o dilema de vetar ou não essa versão moderada do projeto da anistia, porque a partir disso, dessa decisão, que pode ser um preço aí que o governo tem que pagar para poder conseguir, Oeneg, avançar com essa pauta econômica que é emergencial para o governo também, porque já está todo mundo pensando nas eleições do ano que vem, né? Então, essa questão do imposto de renda, a previsão é que haja a votação, enfim, a partir, obviamente, né, desse acordo político, que é o que a gente está vendo aí essa semana, se vai ser possível ou não. O Congresso tomando, Oeneg, uma proporção de poder demasiada, né? A gente já falava isso olhando para o orçamento público. O Congresso tomou mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares do orçamento público, um dinheiro que, segundo um dos grandes especialistas aí em contas públicas, o Fábio Jambiage, 50 bilhões jogado no lixo todos os anos. O Congresso, ao invés de ser o poder fiscalizador, que é a função dele, ele passou a ser o poder executor. Então ele tem muito mais poder e não consegue hoje o governo tomar, né, esse poder hoje que o Congresso gasta o dinheiro sem projetos estruturantes e sem estrutura também para executar projetos, o que abre inclusive espaço para corrupção, para falta de transparência dessas verbas, enfim. E agora a gota d'água foi esse movimento, né, que levou as manifestações de domingo contra a PEC da blindagem e o projeto da anistia. Agora, a tentativa agora, Oeneg, é ver se politicamente eles vão chegar num acordo para que essas pautas econômicas avancem, e ainda o risco, que é o que o Mota está respondendo agora, que tem uma articulação no Congresso de aprovar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, tem desconto também para quem recebe até 7 mil e pouco, mas tem que ter a compensação, né? O governo vai abrir mão de receber receita e tem que cobrar aquele imposto mínimo de 10% sobre os mais ricos. Tem uma articulação de tirar essa compensação, que aumentaria, imagina, o desequilíbrio das contas públicas. E aí viraria um outro problema grande aí, que é a discussão do nosso calcanhar de Aquiles por trás dos juros altos, né, que a gente tanto reclama aí, que é essa falta de credibilidade das contas públicas, e que vamos combinar que o Congresso não tem ajudado também nessa discussão. Então, o Mota está dizendo aqui, o presidente da Câmara, que tirar a compensação do imposto de renda, ele não vê disposição dos líderes em fazer isso. Já perguntei isso para o ministro Haddad também, ele disse que uma coisa não existe sem a outra, mas enfim, ali no Congresso, como estamos vendo muito bem, tudo pode acontecer, né? Agora, deixa eu entender uma coisa. O governo, ele está fazendo uma bondade sem sacrifício do governo. Ele está querendo fazer uma bondade com o sacrifício da sociedade. Ah, mas são os mais ricos. Tudo bem, mas o mais rico é o governo, que não faz sacrifício nenhum. Os juízes, os desembargadores, os deputados, os senadores, as emendas parlamentares, os penduricalhos, as despesas que são feitas sem nenhuma auditoria, os gastos com todos os planos sociais, os programas sociais que beneficiam pessoas que não deveriam receber, porque uma pessoa que recebe um plano que não deveria receber é um escárnio, é uma piada, e o governo não faz auditoria. E toda vez que sai uma reportagem mostrando isso, o governo se cala, o que é espantoso. Outro dia, acho que é a Natália Portinari, né? Natália Portinari, jornalista, posso estar errando o nome dela, do UOL, ela fez várias reportagens, ela mostrou que o número de moradores, o número de pescadores de algumas cidades do Maranhão, o número é maior do que o número de moradores daquele lugar. E todos recebendo seguro defeso. Então o governo não está nem aí, não faz auditoria, não faz corte. O Tribunal de Contas da União toda hora
faz levantamentos e mostra os abusos que acontecem no Bolsa Família, no programa de distribuição de marmitas, benefícios para partido, etc. Não fazem nada. Aí agora eles criam um nós contra eles nesse programa, porque eles querem fazer um programa social para poder usar na eleição, né, Juliana? Ineg, esse é um assunto super delicado, porque ele acaba sendo distorcido, né, dentro de uma discussão que é importante, que é a questão do imposto de renda. A gente tem, de fato, uma necessidade grande de fazer uma reforma da renda. Há uma desigualdade grande, sim, entre pessoas de rendas mais altas e rendas menores. A questão é que tudo acaba sendo politizado, né, Ineg, e acaba tirando o espaço numa discussão, por exemplo, que muitos especialistas falam, que é a discussão de fazer o ajuste das camadas ali de rendas, né? Fazer de fato um ajuste mais amplo, uma discussão mais ampla de renda, mas que acaba sendo dominada ali por uma discussão que interessa mais politicamente. Enfim, Ineg, o fato é que o que é possível nesse momento é tentar, pelo menos, fazer com que esse projeto não cause um desequilíbrio ainda maior das contas, né? A gente pode argumentar, obviamente, os técnicos falam muito sobre o fato desse projeto não ser um projeto que inclua de forma mais ampla toda essa discussão do desequilíbrio, sim, de imposto, de fazer uma discussão sobre imposto de renda, mas no final das contas a gente chegou agora numa situação em que o que se torce é para que pelo menos isso não amplie o rombo das contas públicas e piore a situação fiscal do país, que tanto tem nos atrapalhado aí quando a gente discute esse patamar de juro aí que é o mais alto em 20 anos. Infelizmente, né, como você está colocando bem, a gente não tem encontrado espaço político, infelizmente. Podemos ver certamente a ausência desses assuntos que você está trazendo na campanha política, que é aonde que o dinheiro público está sendo usado, né? Não tem realmente políticas de eficiência, de acompanhamento, se está tendo retorno. Tem uma série de programas que já foram estudados pelos técnicos do próprio Ministério do Planejamento e que politicamente você não tem espaço para uma discussão de eficiência de gasto público. Aí, Ineg, acho que na campanha vai ser difícil, né, imaginar algo diferente disso. Ouvi um barulho aqui. Bem difícil mesmo. Juliana Rosa, economia é com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado, Ju. Um beijão, até amanhã. Grupo AG Capital apresenta Minuto Tributário. Eu sou o Sérgio Aibe e está começando agora o Minuto Tributário, que é apresentado pelo Grupo AG Capital. E na minha companhia, o co-CEO do grupo, Douglas Fará. Douglas, vamos lá. Eu tenho percebido um movimento muito importante da AG Capital, do grupo como um todo, crescendo em todo o Brasil, levando soluções, serviços e tecnologia para sempre melhor atender os clientes. Como vem se dando esta expansão? Sérgio, é verdade, a AG tem crescido muito na sua expansão física de norte a sul do país. Isso é inspirado pela demanda crescente dos nossos clientes de ter mais aproximação. O nosso negócio é de relacionamento e queremos cada vez mais estar próximos dos nossos clientes e entregar as melhores soluções possíveis. E o nosso plano continua no ano que vem. Vamos crescer ainda mais. Consulte o Grupo AG Capital. Saiba mais das suas soluções. agcapital.com.br. Minuto Tributário. Oferecimento Grupo AG Capital. Os principais acontecimentos em destaque. Bora Brasil, um programa descomplicado e interativo. E com o Band Play você acompanha quando quiser e de onde estiver. Baixe o aplicativo e fique por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Band News. Tempo. Segunda-feira começou daquele jeitinho, tempo nublado, chovendo e teve muito vendaval aqui em São Paulo de ontem para hoje. A semana começa marcada por isso. Primavera que vem acompanhada de uma frente fria por aqui.
Instabilidade chegou com tudo por conta do avanço dessa frente fria. E dando uma olhada aqui no mapa do CGE, a gente tem a média de 20 graus em São Paulo. Tinha uma máxima prevista em 25, dificilmente a gente vai chegar nela, justamente por conta do tempo fechado. E a notícia mais ou menos boa é que a umidade relativa do ar subiu, tá com tudo, tá com 90%, 95%, até 100% em algumas regiões da cidade. E a gente não tem nenhuma área de São Paulo no momento em atenção ou em alerta para qualquer tipo de alagamento. A gente teve essa chuva de ontem para hoje, só que até agora, hoje dia 22 de setembro, foram 22 milímetros de chuva, o que corresponde ali a 30% da média histórica do mês, que é de 66%. Essa semana, em compensação com essa entrada de massa de ar frio, vai chover hoje para amanhã e para quarta-feira. A expectativa não é dessa chuva tão intensa quanto a gente viu nas últimas 24 horas. A expectativa mais para chuvisco, para garoa em algumas regiões, mas esfria de vez com a entrada da primavera. Expectativa para os próximos dias. Vamos lá. Hoje dificilmente a gente vai passar desses 20 graus que tem agora nos termômetros. Para amanhã, que é terça-feira, vai ficar mais frio, variação de 12 a 17. Na quarta, um pouquinho melhor, 12 a 20. E o sol só deve voltar ainda de maneira tímida, lá pela quinta-feira, sol entre nuvens, variação de 13 a 16. Então, para essa semana, o inverno terminou com muito calor por aqui. E a gente vai ter esse início de primavera com friozinho, razoável, frio de verdade. Vou te falar, o sabadão e o domingo... Tava espetacular. Eu acho que eles acumularam... Que espetacular, pra você dizer uma coisa dessa. Eles acumularam a quantidade de calor... que é pra semana toda. O que vai ter de frio aí não vai pagar. Já foi compensado. Pelo amor de Deus. No domingo eu não entendi onde eu tava. Eu queria ficar dentro do carro só. Porque a hora que você abrir a porta... Eu tava aí, sei lá, o Fábio França, que foi pro Catar. Sim. Talvez você tenha vivido isso lá. Como é que era lá, Fábio? É, abafado. Mas era inverno. E mesmo assim abafado, né? Eles transferiram a Copa do Mundo justamente... Claro. Né? Pra sair do verão e para que ela acontecesse no inverno, porque foi em novembro, mas mesmo assim tinha dia que era muito abafado. E era, 34, 35 graus, mas aqui a gente também tem, mas é diferente. É pior, né? Lá. Pela umidade, é pior, é muito mais abafado. E aqui, esse final de semana, tá demais. Agora eu descubro que a Larissa Biscaia festejou o que eu tô lamentando. Oi, Neg, eu sou curitibana, eu vejo um sol, eu fico desesperada, porque em Curitiba você nunca sabe quando que o sol vem de novo, entendeu? Você tem que garantir aquele momento com ele. Curitiba é tipo Londres brasileira. A Europa brasileira, então, um frio, chuva constante. O tempo que tá hoje em São Paulo é a constante de Curitiba. Você não aprendeu nada lá? Não. Pra conviver com isso? Agora você tá festejando aquilo que a gente tá lamentando. É complicado. Se você falar assim, eu sou baiana e eu gosto de calor... Mas você está acostumado com essa variação. A gente está acostumado. O tempo vira muito rápido em Curitiba. O que mais você tem por lá é esse efeito cebola. Então você começa o dia ali com 9, 8 graus, hora do almoço bate 25, que pra gente é um baita de um calorão. Fim da tarde esfria tudo de novo. Põe casaco, tira casaco, pega guarda-chuva, tira guarda-chuva e assim vai. Karate Kid, pra quem assiste. Superação SP, estamos criando um estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Porque quando caminhar sozinho parecer impossível, o governo de São Paulo vai dar a mão e caminhar junto. Vamos superar. Governo do Estado. São Paulo são todos. Com o Team Black, você pode viver sua melhor versão. Descubra um plano completo com muita internet. Um streaming incluído que você tem liberdade de escolher e trocar todo mês. Roaming internacional e internet no avião para ficar conectado onde quiser. E você ainda tem acesso ao Team Mais, o programa de vantagens e experiências exclusivas da Team. Descubra sua versão Team Black e aproveite! Apaixonados por carros, chegou a hora! O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo está de volta! De 22 a 30 de novembro de 2025, no Distrito Anhembi. Depois de 7 anos, o evento mais icônico do setor retorna com tudo: test drive, super máquinas, experiências imersivas e muito mais. Acelere e garanta seu ingresso agora em salãodoautomóvel.com.br. Reimagine, reescreva, reviva!
seu caminho. Tem destaque das marginais Tietê sentido Dutra, lentidão na Expressa e na Central, logo depois do acesso da Gastão Vidigal até o acesso da Rodovia dos Bandeirantes. Mais à frente, Expressa e Central travam entre a Comendador Martinelli e melhora um pouquinho ali perto da Ponte Presidente Jânio Quadros. No sentido Cebolão, tem lentidão também na pista expressa, entre a Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piquiri. Marginal do Pinheiros, um pouco mais tranquila, olhando aqui no mapa, está marcada em amarelo e não em vermelho. Lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Universitária e Eusébio Matoso, isso pela pista expressa. No sentido Cebolão, lentidão na pista local, na altura da Rebouças, por conta de um acidente no acesso para Eusébio Matoso. Mais à frente, lentidão na altura da Raia Olímpica da USP, mas na pista expressa. Band News FM. O Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão está imperdível e você não pode perder toda a variedade e preço baixo. Tem amaciante Downy, shampoo seda, toque de seda, lava-roupas em pó Tixan, creme dental total original Mint e muito mais ofertas imperdíveis para abastecer o seu comércio ou sua casa. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras e cartões de crédito. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Corra e aproveite. Consulte condições das lojas. Atacadão, seu parceirão. Você ouve Band News no meio do dia. Uma hora 5 minutos. Muito boa tarde para você, ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos no segundo momento do Band News no meio do dia. Quer dizer, é assim, você está querendo dizer que o fato de a gente ter aberto meio-dia 4 contribuiu de alguma forma pra gente. Eu tinha me esquecido disso, mas contribuiu. Tô te ajudando. Bastante, aliás. Mas, 1h05 significa que você arrastou um minuto mais também. Hoje eu não lutei. Não, hoje né? Você começou a segunda-feira no Hoje pique, eu não lutei, eu confesso. Entendi. Eu não sei nadar, né? Eu não sei nadar. Não sabe nadar? Não sei mesmo. Então hoje eu me entreguei à correnteza. Entendi. Mas tudo bem. Achei que... Segundou. Ele foi arrasado. Mas é um ato de grandeza, porque ele tá se desabrindo, entendeu? Ele tá se desvestindo. Confesso que hoje eu não lutei. 1h06 minutos, então. Começando o segundo ato. Como lembra a Larissa do Band News no meio do dia, eu, Fábio França, ela, Larissa Biscaia, e as notícias, né, Fábio? Claro que sim, afinal de contas estamos aqui para isso. O governo dos Estados Unidos fecha um acordo com a China para manutenção do funcionamento do TikTok por lá. O Eduardo Frumento está por aqui, tem mais detalhes, Frumento. O acordo deve ser anunciado oficialmente ainda hoje. Fontes da Casa Branca detalham que Donald Trump fechou esse acordo com a China para que a rede social continue operando, portanto, nos Estados Unidos. A partir de agora, o TikTok terá que ser administrado por uma joint venture em que o capital majoritariamente esteja na mão de empresas americanas e investidores locais. A expectativa é de que a Oracle, uma importante empresa de tecnologia dos Estados Unidos, assuma, portanto, o controle principalmente dos data centers e do algoritmo do TikTok. A atual dona da rede social, a ByteDance, que é justamente uma empresa chinesa, deverá ter uma participação menor do que 20% nessa companhia criada, portanto, para manutenção do TikTok nos Estados Unidos. A gente lembra que durante o governo de Joe Biden, o Congresso americano aprovou uma lei que determinava o encerramento da operação do TikTok nos Estados Unidos caso a empresa não fosse administrada por investidores americanos. Esse prazo já foi estendido 2 vezes e se encerra novamente nas próximas semanas, por isso o governo americano e a Casa Branca correm para fechar um acordo. A expectativa é que Donald Trump e Xi Jinping façam o anúncio de maneira conjunta, só não está certo direito como isso será feito, visto que não há encontros presenciais entre os dois para os próximos dias. Obrigado. Agora, a Oracle, que é do Larry Ellison, já é acionista do TikTok. Já tem um pedaço do TikTok. Ele, Larry Ellison, passou recentemente o nosso Elon Musk como o homem mais rico do mundo. Ele está na lista dos 10 homens mais ricos do mundo há 2 décadas. Larry Ellison tem acho que mais de 80 anos. E aí agora ele vai ganhar um poder extraordinário com esse novo desenho. Vamos ver o que vai acontecer com a fortuna dele. Vamos ver se ele, tadinho, fica só entre os 10 homens mais ricos do mundo ou se ele dá uma pressionada no Elon Musk
Vamos acompanhar. E vai ser interessante, porque o TikTok tem uma força grande e não deixa de ser uma briga direta com o Elon Musk também na rede social. Vamos ver. De volta ao Brasil, a CPMI do INSS vai ouvir um empresário que é apontado como sócio do careca do INSS. Conta pra gente, Rafael Procópio. Está previsto para esta segunda-feira um novo depoimento na CPMI que apura os desvios irregulares em pensões e aposentadorias do INSS. Rubens Oliveira Costa é apontado como suposto sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e deve ser ouvido pelos senadores e deputados ainda durante este dia. Ele seria o sucessor de Milton Salvador de Almeida, um também suposto sócio que prestou depoimento à CPMI na noite da última quinta-feira. Também na quinta-feira, boa parte da sessão foi voltada para ouvir o advogado Nelson Williams, um dos investigados pela Polícia Federal. No entanto, o advogado decidiu não responder às perguntas e também se negou a assinar o termo de compromisso de falar a verdade na comissão. Entre as poucas manifestações, Williams afirmou ter negócios com Maurício Camisotti desde 2015, mas sem ter participado de qualquer esquema ilícito. Ele também afirmou que não conhece o careca do INSS e que não participou, não participa e não participará de nenhuma ilegalidade que está em apuração. O presidente Lula procura por um novo ministro do Turismo. Márcio Rocha conta. Cresce a expectativa para a entrega da carta de demissão do ministro do Turismo, Celso Sabino, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é que os dois se encontrem na próxima quarta-feira, assim que o presidente voltar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Pela internet, Sabino confirmou que, por determinação da cúpula do União Brasil, entregou o cargo no governo depois de se reunir com Lula no Palácio da Alvorada. O prazo para que os filiados ao partido que tinham cargos no governo deixem os postos se encerrou na última semana e o partido anunciou que, caso os membros não abandonem a gestão Lula, poderiam ser punidos, inclusive com a expulsão. Você sabe que se fizessem um ensaio do tipo assim, Lula, né? Porque o Lula tem 300 ministros, ele podia fazer esse ensaio. Ele faz assim, faz rodízio. Segunda-feira, trabalha os ministros final 1 e 2. No final 1 pode pegar, ou 1 e 2 pode ser do CPF, pode ser do RG. Aí terça-feira os finais 3 e 4. E assim vai, divide os ministros, o final de data, mês de nascimento, como quiser. E vê se tem algum impacto na produtividade do ministério. Eu arriscaria dizer que, tirando alguns ministros, não vai fazer a menor diferença. Vamos imaginar que o ministro da Pesca não apareça para trabalhar. O que vai mudar? Nada. Vamos imaginar que o ministro do Turismo não apareça para trabalhar. O que vai mudar? Nada. Se não falarem, o ministro do Turismo está em greve, está com gripe, qualquer problema não aparecer para trabalhar não faz a menor diferença. Ministra do Planejamento, Simone Tebet, se não aparecer para trabalhar, não faz a menor diferença. O da Justiça, esse então aparece para trabalhar todo dia, não faz a menor diferença. Então, se você pegar realmente quais são os ministros que fazem diferença, não estou dizendo que trabalham direito ou não, mas que fazem a diferença porque existem, se não aparecerem o pessoal fala, eu não vou trabalhar. O Haddad, com certeza, se não aparecer para trabalhar, vai dar problema. Rui Costa vai dar problema. Gleisi Hoffmann vai dar problema. Eu não estou dizendo que você aprova ou desaprova o jeito que eles trabalham, mas são pessoas que, se faltarem ao trabalho, as pessoas vão perceber. Agora, tem alguns, e um deles é o do turismo, seguramente. Olha, se o Lula fizer esse teste, presidente, se o senhor fizer esse teste, faz rodízio dos ministros. O senhor vai ver que eles não vão aparecer, não vai fazer falta, o senhor pode até nem nomear. Deixa, põe um boneco lá, vou dar na mesma. Eduardo Frumento está de volta porque tem pronunciamento importante. Frumento, diga. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, se pronunciando agora oficialmente após o anúncio de que teve o visto cancelado pelo governo americano em mais uma sanção anunciada contra autoridades brasileiras. De acordo com Jorge Messias, ele recebe de maneira incompreensível, segundo ele, essa decisão. Diz que é uma agressão injusta e que reafirma o compromisso integral com a independência constitucional do sistema de justiça do Brasil e recebe sem receios a medida a ele dirigida, que é justamente o cancelamento do visto. Ainda não há nenhum posicionamento oficial do governo americano sobre o cancelamento do visto, mas chega já, portanto, a informação de que Jorge Messias teve o visto cancelado também hoje, mesmo dia em que o governo americano anunciou também a sanção com a lei Magnitsky da esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Que é bem mais grave, né? Essa é uma paulada. E assim, ela não é funcionária pública, né? É uma advogada.
É uma paulada e tanto, Frumento. Valeu, obrigado. E sobre esse assunto, a gente teve há pouco o pronunciamento por parte do secretário do Tesouro Americano, Scott Bessent. O Tesouro Americano é o órgão que anunciou a inclusão da Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. Ele falou que Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha de censura, prisões arbitrárias e também perseguições políticas, segundo o Scott Bessent, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ele, a ação de hoje do Tesouro Americano deixa claro que o órgão vai continuar a encontrar, a procurar pessoas que tenham apoiado de alguma forma e que apoiam de alguma forma o Alexandre de Moraes no que ele chama de abusos dos direitos humanos. 1h14, hoje tem novidade na Band News FM, hein? Tem novidade na Band News FM. Para deixar suas tardes mais inteligentes, mais leves e mais interessantes, vem aí, Tem Método, um novo jornal, apresentado pelo âncora Carlos Andreasa, do Rio de Janeiro, Ivan Brandão, de Brasília e Michele Trombelli, em São Paulo. Política, economia, cultura, comportamento, esportes, tudo passa por 3 olhares, 3 estúdios, 3 cidades e muitos jeitos de trazer a notícia pela reportagem em todo o Brasil e de fora. Com Felipe Killing, de Londres, e Eduardo Barão, de Nova York, my friend. Tem análise, tem informação, tem entrevistas, tem descontração. Tem Método. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. E estreia hoje, logo mais. Aqui na Band News FM. Olha só que privilégio para você, ouvinte da Band News FM. Carlos Andreasa, Ivan Brandão, Michele Trombelli, cada um no estúdio. Vai ser um espetáculo. E está aqui para conversar com a gente o Carlos Andreasa, que hoje tem que entrar um pouquinho mais cedo, né, Andreasa? Porque você tem que conversar com a gente para vender o peixe. Eu já entrego dizendo o seguinte, é um privilégio para o Band News no meio do dia, para mim, é um privilégio pessoal saber que você vem logo em seguida, junto com o Ivan, junto com a Michele, dividindo a sua experiência, a sua inteligência, a sua análise, nem sempre doce, nem sempre tão ácido, mas sempre muito lúcido, inteligente. Então, a Band News FM ganha agora com esse horário um novo olhar. E eu queria te ouvir, porque, olha, hoje, Andreasa, deixa eu te elogiar, mas hoje, Andreasa, você já vai ter que trabalhar bastante, bicho, porque tem Magnitsky na mulher do Alexandre de Moraes, tem corte de visto do advogado-geral da União. Quer dizer, você não está largando num dia fofo qualquer, não. Vai ter que trabalhar. Oi, Neg. Bom, boa tarde para a turma. Fábio, Larissa. Que privilégio estar aqui nesse jornal que eu escuto diariamente. É meu companheiro de volta para casa. Era meu companheiro de volta para casa depois de Todo o Rio, programa que eu apresento aqui no Rio de Janeiro. Agora eu fico aqui ouvindo vocês do estúdio, preparando o Tem Método. Eu tô nesse desespero aqui, desafiador, de preparar junto com Michele e Ivan o programa de hoje, com as coisas acontecendo enquanto a gente prepara o programa. Mas, sinceramente, no Brasil, há bastante tempo, não é sempre assim, não existe tranquilidade, as coisas vão acontecendo, e esses acontecimentos de hoje já estavam previstos desde a semana passada. A turma lá dos Estados Unidos, os brasileiros, Eduardo Bolsonaro e turma, já estavam anunciando que coisas aconteceriam na segunda-feira. Eu estava só esperando, então veio aí a sanção. E vai ser, claro, vai ser pauta do programa, que vai ter, Oineg, a análise política, vai ter a análise da economia, vai ter aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver eu fazer, vai ter muito mais, vai ser um jornalão mesmo, com tudo que tem direito, entretenimento, cultura, música, a gente acaba se expondo, mostrando quem nós somos, é inevitável, então a ideia é fazer um jornal completo, girando a reportagem, aproveitando o fato de termos essas 3 praças, né, como a gente chama, eu aqui do Rio, Ivan de Brasília, a Michele aí de São Paulo, usar mesmo as informações, as cabeças, as reportagens de todos esses lugares para fazer um jornal bastante completo. Daqui a pouquinho, às 2 horas, e eu pegando tirando essa onda aqui no meio do dia. Muito obrigado, muito me honra. Não, vai ser um espetáculo. No fundo, quem tiver com a gente é só ficar no dial, mantendo a conexão, que vai poder ouvir o Andreasa. Andreasa, eu vou te explorar, bicho, antes de largar você embora, sobre um tema correlato.
Hoje, na abertura do programa, eu comentei o seguinte: eu considero o Gilmar Mendes um dos sujeitos mais preparados que existem na política nacional, um dos caras mais inteligentes. E quando o camarada é muito preparado, tem muito poder, é muito inteligente, a régua tem que subir, né? Se eu correr, como eu falei, 100 metros rasos em 20 segundos, eu sou espetacular. Agora, o Usain Bolt em 20 segundos é ridículo. Então, o Gilmar Mendes, a régua é lá em cima. Aí o Gilmar resolveu palpitar sobre as manifestações de ontem. O assunto não está no Supremo, não é tema do Supremo, é uma discussão da sociedade, não importa de que lado ele está, mas a sociedade discutindo a PEC da blindagem, a sociedade discutindo anistia, e o ministro do Supremo resolveu falar. Eu fui levantar, na Suprema Corte da Alemanha, do Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, os ministros não têm nem perfil em rede social. Aqui na nossa Suprema Corte, o Gilmar, o Barroso, o Flávio Dino, o André Mendonça, o Cássio e o Cristiano têm perfil na rede social. O Cristiano até tem um perfil fechado. E tem o Fux, o Toffoli, o Edson Fachin, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes até tinha no X, tirou, porque tirariam até dele. E a Carmen Lúcia não tem perfil. E alguns, como o Gilmar, portanto, usam o perfil da rede social para falar sobre coisas. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu considero desnecessário, ainda mais com a régua alta do ministro Gilmar Mendes. Queria saber a tua opinião sobre isso. Oineg, a manifestação de ontem, as manifestações de ontem tinham lado, né? Absolutamente legítimas manifestações à esquerda. Eu até classifiquei hoje mais cedo como manifestações amalgamadas pela ideia de antibolsonarismo. E os ganchos para essa manifestação sendo a PEC da blindagem, que é uma emenda à Constituição que, em tese, eu acho que morrerá, pelo menos nessa versão, no Senado, mas que poderia ser judicializada e o destino seria o tribunal em que Gilmar Mendes tem cadeira, é o decano. E a questão da anistia. A questão da anistia, nessa forma que se discute agora ou não, seja qual for o projeto que o Paulinho da Força apresentará, essa questão da anistia está bola quicando para a judicialização, para que se questione a constitucionalidade de um projeto de anistia. Isso está na ordem do dia. E quem seria juiz dessa matéria? Um dos juízes. Seria Gilmar Mendes. Então isso torna especialmente ruim a manifestação dele. Seria ruim de qualquer maneira, porque é um ministro da Corte Constitucional. Tem que falar nos autos. Aliás, eu tô esperançosíssimo, talvez seja otimista demais, estou esperançoso com a gestão do Edson Fachin. Porque, por mais que eu discorde dele muitas vezes, é um juiz, é comedido, não fala, não dá entrevista, nem sabemos como é a voz. Sabemos porque acompanhamos no televisionamento, mas nem saberíamos. O Edson Fachin talvez seja um ministro do Supremo dos poucos que não faz lacração, que poderia andar pelas ruas sem ser reconhecido. Vai ser o próximo ministro do Supremo, sucedendo o altamente falante Luiz Roberto Barroso. Os ministros do Supremo, infelizmente, se expõem demais, desnecessariamente. São guardiões da Constituição Federal. Eu ouvi seu comentário de mais cedo, não teria nada a acrescentar, concordo integralmente, mas chama atenção para isso. Essas matérias que são gancho, que foram gancho para a manifestação de ontem, essas matérias serão, cedo ou tarde, judicializadas no tribunal em que o ministro Gilmar Mendes tem cadeira. Carlos Andreasa, Ivan Brandão, Michele Trombelli, a partir das 2h da tarde. Você fica ligado, serão 2 horas de programa, né, Andreasa? Isso, tô aqui, vamos lá. Manda bala, vai esquentando os tamborins, porque daqui a pouco você já entra no ar. Valeu, abraço, parabéns, boa sorte. Você falou em tamborim? Hein? Falou em tamborim? Vai ter tamborim. Vai ter tamborim? Tá? Vai ter batuque aqui, eu sei, você é do samba, né? Eu sou do samba. Isso. É isso aí. Daqui a pouco, 2 horas. Obrigado pela moral, pessoal. Valeu, beijo pra vocês. Abraço. Futebol. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito.
Bruno Camarão, semana decisiva na Libertadores, hein, Camarão? Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Eneg, Larissa, todos que nos acompanham aqui no meio do dia. É verdade, né? O futebol brasileiro representado especialmente na Libertadores da América por São Paulo, Flamengo e Palmeiras em busca da classificação às semifinais da Libertadores da América. Fluminense e Atlético Mineiro jogam a Sul-Americana também precisando vencer para buscar justamente a sequência nesse torneio continental. Falando de Libertadores da América, quarta-feira o primeiro brasileiro em campo é o Palmeiras contra o River Plate, 9h30 da noite, Allianz Parque. Na ida, deu Palmeiras 2-1, ou seja, basta um empate jogando diante da própria torcida aqui na capital paulista que o Palmeiras avança à semifinal. E aí espera o adversário, que sai do vencedor do confronto entre São Paulo e LDU, quinta-feira, 7 da noite, no estádio do Morumbi. Na ida, na altitude de Quito, os rivais equatorianos venceram por 2-0. Ou seja, o São Paulo, para se classificar no tempo normal, precisa de uma reviravolta, vencer por 3 gols de diferença. Não é uma tarefa fácil. 2 gols de diferença, vitória do São Paulo. Vamos para a disputa de pênaltis. Esse jogo às 7 da noite, às 9h30, entra em campo o Flamengo, que na ida contra o Estudiantes da Argentina, jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, com uma arbitragem para lá de controvérsia do colombiano Andrés Rojas. Flamengo reclama demais. A vitória foi mínima, 2-1. Flamengo tem uma vantagem, é mínima, é verdade, mas joga pelo empate na Argentina, um caldeirão, é duro jogar contra os Estudiantes justamente na cancha do rival. Então estes são os representantes brasileiros neste meio de semana. No fim de semana tivemos rodada de Série A do Campeonato Brasileiro. Na semana que vem a sequência dos jogos. Flamengo na liderança com 51 pontos, logo atrás vem o Cruzeiro com 50 e o Palmeiras com 49, ou seja, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo muito próximos em busca do título do Campeonato Brasileiro, que vai ser decidido lá no dia 7 de dezembro, a data da última rodada da competição. Camarão, falar, como você falou, altitude de Quito, é até bom, fico até feliz, porque fica parecendo que aquilo atrapalhou. Agora, pelas jogadas que eu vi, parece que mesmo ao nível do mar teria acontecido a mesma coisa, porque o fato é, foram 2 gols presenteados, parecia totozinho, vai lá, tenta de novo, vamos ver se o goleiro segura. Pô, não tem nada a ver com a altitude, né? Vamos combinar. Ontem foi ao nível do mar, né? Na Baixada Santista, derrota por 1-0. Mas obviamente foi um São Paulo reserva, né? O Crespo poupou alguns jogadores, porque de fato o foco é na quinta-feira, com transmissão aqui da Band News FM, vale a pena ficar ligado. Valeu, Camarão. Valeu, gente. É hora de Stock Car, na Band News FM. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Os carros mais rápidos do Brasil voltam às pistas neste fim de semana, no Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu, para a 7ª etapa da temporada 2025 da Stock Car. Essa será a primeira de 2 corridas seguidas na pista do interior paulista. O primeiro dia de atividade será na sexta-feira, com os treinos livres. A partir das 9h55 da manhã do sábado começa a classificatória, que define as posições de largada nas corridas sprint às 2h10 do mesmo dia e principal no domingo ao 12h10. Seu caminho. 1h27, tem destaque do trânsito agora, Guilherme Gimenez. Avenida Rebouças, com um trânsito ruim para quem vai no sentido da Paulista, entre a aproximação ali com a Avenida Brasil e a chegada à Rua da Consolação. Melhor opção para se aproximar da Paulista, por exemplo, é o Corredor da Europa, Colômbia e Augusta. Outra boa alternativa é o caminho pela Bela Sintra. Quem vai no sentido Marginal Pinheiros pisa no freio pela Rebouças, desde a saída da Doutor Arnaldo até um pouco depois da Henrique Schalma. Vale como alternativa a Rua Arthur de Azevedo. Cuidar da família nunca foi tão fácil. Planos de saúde São Cristóvão com até 30% de desconto. Acesse sãocristovão.com.br. Atenção São Paulo! Na McLart Maia chegou o novo BioEdition Pro GS 2026, um SUV com design sofisticado, amplo espaço interno, conectividade de última geração e a eficiência que só a BYD oferece. E tem mais, o seu usado com supervalorização e seguro grátis. Tudo isso com preço especial de R$ 199.990. Venha na BYD McLart Maia de Pinheiros e Morumbi e saiba mais em maclartmaia.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Com Superação SP, estamos criando um Estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Porque quando caminhar sozinho parecer impossível, o governo de São Paulo vai dar a mão e caminhar juntos. Vamos superar. Governo do Estado. São Paulo são todos. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpettone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Na região do Parque Ibirapuera tem lentidão para quem vai no sentido do centro pelo corredor norte-sul, ali do trecho final da Rubem Berta, passagem pela Sena Madureira até o começo da 23 de maio, um pouco depois do parque. Caminho lento, vale utilizar a Pedro Álvares Cabral, a lateral ali no trecho, em melhores condições. Outras opções, funciona bem agora o caminho da República do Líbano, também dá para utilizar o corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e a Avenida da Liberdade. Hand Soluções Financeiras e Serviços da Randon Corp, consórcios, seguros, financiamentos, locação e gestão de frota, tecnologia e inovação e muito mais. Acesse hands.com.br/BTN. Destaque das rodovias também para você que segue na Ayrton Senna no sentido São Paulo, tem congestionamento do quilômetro 20 ao 18 sem acidentes por lá, só por conta do alto fluxo de veículos. Caminho para o litoral, imigrantes congestionada no sentido São Paulo, isso do quilômetro 60 ao 54, também sem informação a princípio de acidentes por lá. Amiga, que bode é esse? Pois é, apareceu aqui depois que eu peguei meu filho jogando em bet clandestina. Que absurdo! E não tem como devolver? Bet clandestina é assim, né? Quando dá bode, ninguém é dono. Bets clandestinas permitem acesso de menores. Bets regulamentadas têm controle de acesso. Bet clandestina não dá. E BJR. Pra jogar, tem que ter regra. Toda bet regulamentada pelo governo federal termina com .bet.br. Está chegando a 30ª edição do FutureCon, o principal evento de conectividade e inovação da América Latina, de 30 de setembro a 2 de outubro, no São Paulo Expo. Junte-se a mais de 30 mil profissionais e explore as soluções de mais de 300 empresas, além de conferir as palestras de grandes keynote speakers. Acesse futurecon.com.br e garanta seu ingresso exclusivo para profissionais do setor. Na Pressolândia você encontra tudo para organizar sua casa. São caixas, organizadores, potes e muito mais para deixar cada espaço em ordem. E tem mais, parcele suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão, em nossas lojas ou acesse pressolandia.com.br. Uma hora e 32 minutos. Band News FM. Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensa Brasil, Fernando Schiller, de olho nas notícias, de olho no noticiário político. Schiller, ontem foi dia de manifestação e tivemos manifestação nas capitais e tivemos também manifestação de ministros do Supremo comentando as manifestações. Eu queria te ouvir. Schiller, boa tarde. Boa tarde, Eneg, Larissa, Fábio. Vamos lá, né? Manifestação da esquerda, manifestação da direita, ótimo para a democracia. A gente sempre falou a mesma coisa, que quando a direita fez manifestações, várias, né? 7 de setembro, na Paulista, em vários lugares do Brasil, isso já há um bom tempo. O que a gente sempre disse? Ótimo, manifestação é bom, né? Faz parte da democracia, as pessoas vão para a rua, tem uma educação cívica, analisa o discurso, foi um pouco mais radical, um pouco menos radical, isso tudo faz parte.
desde que não tenha violência, né, desde que seja feita na palavra, no uso da palavra, ótimo, que bom. Né? Agora a esquerda fez a mesma coisa, fez a manifestação, foi pacífica, teve discurso, alguns mais radicais, outros menos radicais, muita gente gostou, muita gente não gostou, tem a guerra de números, tem gente que diz que tinha um monte de gente, tem gente que diz que não tinha tanta gente assim, tem gente que fala do show e tal. Bom, tudo isso faz parte. O que não faz parte são as tais instituições tomarem partido. Que a sociedade tenha partido, que os militantes tenham partido, seja o militante da esquerda ou da direita, isso obviamente é da natureza da democracia. Agora, o juiz não pode entrar em campo. Olha, quantas vezes vocês mesmos me escutaram dizendo essa frase, eu repito ela, acho que há uns 5, 6 anos. Não é? A sociedade pode entrar em jogo, o juiz não pode entrar em campo. Não é? Porque isso é uma característica digamos, da polarização das democracias contemporâneas. Não é? Elas tendem a penetrar nas instituições, elas tendem a empolgar a sociedade, daí penetram nas organizações da sociedade civil. Daqui a pouco você tem uma OAB, por exemplo, ou uma ABI, ou uma CNBB, por exemplo, no Brasil, você tem outras entidades de vários tipos, as igrejas, etc., passam a ocupar um espaço na polarização, de um lado e de outro. Mas daqui a pouco isso entra onde jamais deveria entrar, que é no judiciário. No judiciário, a polarização, essa é a diferença, no fundo, de democracias mais maduras para democracias ainda jovens, mas que já não deviam ser jovens, né? Nossa democracia é balzaquiana, ela tem 30 e quantos anos tem a Constituição? 37 anos, né? Então a gente já devia ter aprendido isso, né? Agora, vamos lá, o Brasil foi se acostumando com esta situação, não é? É um pouco a teoria do sapo na panela, todo mundo conhece um pouco da história. Alguns dizem que não é bem verdadeira a teoria, né? Você vai, bota o sapo na panela, vai esquentando a água, quando o sapo vê, né, que já está muito quente, tarde demais. Por quê? Porque ele foi se acostumando. A gente foi se acostumando no Brasil, né, com o judiciário tomando posições, especialmente na Suprema Corte, assumindo esse ou aquele lado. E agora para voltar, olha, para o gênio voltar para a garrafa é complicado. Eu vou fazer só um exercício aqui, tá, Eneg? Que é exercício de professor, de filósofo aqui, né, de professor de filosofia. Imagina se é do outro lado. A gente sempre, para ver se uma coisa faz sentido, é imaginar o contrário. Imagina que tem uma manifestação da direita, como a gente teve lá em 7 de setembro, e um juiz, qualquer juiz, vai às redes sociais e diz, este é o verdadeiro povo brasileiro, este é o povo, esse é o lado certo, que bom que o povo tomou a frente, agora as coisas vão andar. Tá. Como é que pode? Não é o povo brasileiro, é apenas um pedaço. Né? Eu fui checar e... Se você pegar na Suprema Corte dos Estados Unidos, que são 9 integrantes, nenhum deles tem rede social. Nem X, nem Instagram, nem coisa nenhuma. Se você for olhar, você não vai achar a rede social de juiz da Suprema Corte no Reino Unido, no Canadá, na Alemanha, no Japão, na Austrália. Você vai achar na África do Sul. Você vai achar no Brasil como em nenhum outro lugar. Mesmo aqui no Brasil... Fux não tem rede social, Toffoli não tem rede social, Fachin não tem rede social, Carmen Lúcia não tem rede social. Alexandre de Moraes tinha e devolveu o X, desativou o X, desativariam por ele, mas desativou, não usava desde 2024. Agora, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e principalmente o trio Gilmar Mendes, Barroso, que é o presidente, e Flávio Dino, esses 3 usam a rede social como influenciadores digitais, são juízes influenciadores digitais. O Gilmar Mendes, e eu queria te ouvir, estou me repetindo, porque quem estiver ouvindo já me ouviu falar isso hoje, mas o Gilmar Mendes é o Usain Bolt da justiça. Ele é rápido, ele é inteligente, ele é preparado, ele fala vários idiomas, então a régua dele é muito alta. Eu, correndo 100 metros rasos, se fizer em 20 segundos, 30 segundos, está ótimo. Ele não, o Usain Bolt não. Então a régua do Gilmar é muito alta, o grau de cobrança também tem que ser. Quando ele vai à rede social, na rede social X, que é a página dele, e se manifesta a favor das manifestações ou contra as manifestações, ele está fazendo algo
que é absolutamente criticável. Assim como o Barroso, quando saiu da cadeira de presidente, saiu da cadeira de presidente e foi à primeira turma do Supremo fazer uma manifestação política sobre um julgamento que tinha acabado de acontecer com 5 ministros do Supremo, do qual ele não fazia parte, Schiller, não é? Temos 2 exemplos aí. Olha, né, vamos lá, né? Ter rede social em si, vou ponderar aqui, necessariamente não é um problema, né? Desde que a pessoa se autocontenha, né? Se o ministro do Supremo, ou o juiz, quiser ter uma rede social para tratar de outros assuntos, ou tratar de teses jurídicas que não tem a ver com julgamentos no Supremo e que não tem manifestação política, né? Vamos dizer que ele quer falar sobre futebol, ou sobre teoria, ou sobre filosofia, ou sobre direito, ou sobre qualquer coisa, história, né? Ele pode falar. Agora, faz parte da função de Estado, da vocação de quem ocupa uma função de Estado, né? Eu sou um velho leitor de Weber, né? E está lá no Weber exatamente a vocação do funcionário de Estado, né? A vocação dele é não tomar partido. Inclusive no Código da Magistratura tem a vedação de posição, de manifestação de natureza política. Exatamente para quê? Para garantir a imparcialidade da justiça. Quem assume posição, esse é um dado interessante, quem assume posição nessa condição, acha que não está assumindo. Por quê? Porque acha que é o lado certo, né? E o lado certo não tem posição. O problema é que numa sociedade democrática tem muitos lados que se consideram certos, ou a certeza, a certicidade, digamos assim, a verdade, ela está distribuída em muitos lados. Né? Então, quando alguém que ocupa a função de Estado, que deveria estar acima dessas diferenças aí, assume um lado achando que é a verdade, aí a gente tem um problema. Mas vamos lá, o meu ponto é o seguinte, esse barco já andou muito, viu, Eneg? Nós já estamos muito longe aí com nesse cruzeiro. As nossas instituições há muito tempo estão tomando partido, tomando posição, etc. Agora, para fazer o gênio voltar para dentro da garrafa, olha, não vai ser fácil. Vai dar trabalho. Fernando Schiller, Pensa Brasil. Ele volta a conversar com a gente na quinta-feira. Obrigado, Schiller. Valeu, boa semana, bom trabalho. Mestre, como eu faço para ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocalm. Nervocalm tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquila. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalm para mim também. Nervocalm. Você zen 24 horas. Nervocalm é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Aqui é Evaristo Costa e eu tenho uma notícia urgente. Empresários são vistos sobrevoando várias cidades brasileiras. Já foram relatados casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outros. É que com asas, a vida deles ficou mais leve. Com recebimentos via Pix, cartão e boleto e uma gestão financeira completa, saiu um peso das costas e eles estão subindo cada vez mais alto. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. Chegou o Geely EX5, o SUV 100% elétrico com muito espaço interno, conforto de primeira classe e alta tecnologia. Use o comando de voz inteligente, aproveite os bancos com massagem e veja tudo com nitidez na tela multimídia de ultra resolução. Tudo isso com autonomia de até 413 km. E para quem ama música, o sistema Flyme Sound com 16 alto-falantes entrega uma experiência incrível. Geely EX5, viva o melhor do futuro agora. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Acer apresenta Minuto Tecnologia, a favor do seu negócio.
Eu sou o Sérgio Aibe e está começando agora o Minuto Tecnologia a favor do seu negócio. Na minha companhia, o diretor da Acer, Marco Borrá. Borrá, a Acer assumiu o protagonismo no que tange locação de computadores e também prestação de serviços. Como essa solução pode, por exemplo, beneficiar o mercado financeiro? Bom, Sérgio, a gente sabe que para o setor financeiro, agilidade, customização e disponibilidade são extremamente importantes. Cada segundo conta muito e cada falha pode custar muito caro. Então, na Acer, no modelo de locação de equipamentos mais serviços, está incluído também o serviço de backup, ou seja, nenhum equipamento fica parado. Se o equipamento quebra, ele é imediatamente substituído. E essa é uma solução imprescindível para o setor financeiro. Você que trabalha no setor financeiro, consulte acerempresas.com.br. Nossos equipamentos TravelMate e Minidesk são equipados com processadores Intel Core. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Seu caminho. Mais do trânsito, Guilherme Gimenez. Tem registro de ocorrência no viaduto Grande São Paulo, no sentido do centro, causando muito congestionamento, obviamente, no viaduto. Também vai prejudicando a Anhanha-Melo e a Francisco Mesquita. Opção para quem está na Vila Prudente, quer se aproximar da Avenida do Estado, vale a alternativa, caminho da Capitão Pacheco Chaves, depois viaduto Capitão Pacheco Chaves, com melhores condições para acessar ali a Avenida do Estado depois de todo esse congestionamento. No sentido contrário, viaduto Grande São Paulo, com intensidade ali no acesso para Anhanha-Melo, mas dá para seguir ainda. Promoção revisão Volks Vale Mais. A partir de 10 parcelas de R$90 na primeira revisão do seu Volkswagen, você ganha uma Mini Kombi, concorre a vouchers, bikes e um Tera 0 km. Participe! Olhando o WhatsApp da Band News FM, vários ouvintes mandaram para cá há pouco que receberam um alerta da Defesa Civil. Defesa Civil alertando para temporais com rajadas de vento nas próximas horas na capital e região metropolitana, inclusive com risco de queda de árvores. A gente tem um balanço do Corpo de Bombeiros do que foi registrado entre meia-noite e meio-dia. Meia-noite virando o dia para hoje, até meio-dia e 27. Olha só, em todo o estado de São Paulo, mais de 80 chamadas para quedas de árvores, uma chamada de desabamento e 3 chamadas para enchentes. Falando da chuva e dando uma olhada, até agora, segundo o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, nenhuma região da cidade em alerta para inundações, para alagamentos por enquanto, mas segue a previsão de chuva nesse dia que marca justamente a entrada da primavera. Chove também a caminho do interior, é o que conta a nossa ouvinte Carolina, mandou foto para cá da estrada, mandou um vídeo, na verdade. Tá indo para Sorocaba e manda uma foto de chuva muito intensa no caminho dela. Espero, Carol, que você não estivesse dirigindo quando gravou esse vídeo, hein? Mas segue atenção, você ouvinte segue com a gente, qualquer informação manda pra cá pelo nosso 999-592-100. E o ouvinte mais atento percebeu, né? Durante o comentário do Fernando Schiller, nossos celulares tocaram aqui. E é engraçado, e até é bom a gente saber isso da Defesa Civil, porque os celulares, pelo menos o meu, no silencioso. No silencioso, E todos apitaram, fizeram um barulho do alerta da Defesa Civil. O telefone e o relógio. O relógio. O seu tocou o telefone, o seu tocou o telefone. Sim. É impressionante, tanto que fez uma coisa, ao mesmo tempo, fez um baita barulho, Parecia não tem como, sino, porque um sino de Natal, uma coisa assim. Ele toca. Deve ter tocado do Schiller também. Muito provavelmente. Então acho que ele entendeu, porque senão ficava parecendo que é um alerta. O Schiller deu o seu tempo, Acabou, né? Acabou o seu tempo. Não foi isso, não. Era a Defesa Civil. 1h47. A partir de hoje será ampliada a redução da pressão de água na Grande São Paulo. A medida anunciada pela Sabesp foi recomendada pela Arcesp, que é a agência reguladora de serviços públicos do Estado. Agora são 10 horas por ciclo de restrição. Vai começar às 7 da noite, terminar só às 5 da manhã do dia seguinte, tá? Isso já vinha acontecendo desde o mês passado, mas durante 8 horas, das 9 da noite às 5 da manhã. Ainda por causa do baixo nível dos reservatórios, a Sabesp vai gerenciar a pressão durante o dia. Segundo a empresa, é uma solução preventiva por causa da queda do nível dos reservatórios. O sistema Cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, tem apenas 29,5% do volume total, pior marca em 10 anos. Também a partir de hoje, moradores de Araras, no interior paulista, que desperdiçarem água, ficam sujeitos a multa.
A medida serve para evitar o desabastecimento, como explica o presidente do Serviço de Água e Esgotos de Araras, Rubens Franco Júnior. Vai ter as equipes que vão sair na rua desde manhã, vai pegar a pessoa dona de casa lavando a calçada, lavando o carro, vai ter as denúncias no 0800. A gente quer conter o excesso de gasto de água por causa da estiagem. E realmente vai ter que economizar água, porque se tiver exceção, vai ter multa. E essa multa é de R$ 555,30. Em caso de reincidência, o valor dobra. As represas que abastecem Araras tiveram queda expressiva no nível de água neste período de estiagem. Uma hora e 49 minutos. Band News FM. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1.000 salas VIP e até um terminal exclusivo. E com IOF zero em suas compras internacionais. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Já pensou em ver o Shark Tank Brasil ao vivo? No Asas Connect 2025 você vai viver essa experiência. Assista a gravação de um episódio real com empresas reais e veja os Sharks tomando as decisões na sua frente. Além disso, você vai se inspirar com palestras de nomes como Nath Finanças, Guilherme Benchimol e muito mais. Uma oportunidade imperdível para aprender, fazer networking e levar seu negócio mais longe. É no dia 9 de outubro em São Paulo. Garanta seu ingresso em www.asasconnect.com. Todo sonho precisa de um começo. E no fundo, você quer confiança para dar o primeiro passo. Nos fundos de investimento, você encontra solidez, transparência e ainda conta com especialistas que acompanham tudo de perto. Assim, seu dinheiro trabalha por você com segurança. No Fundo Você Pode. Acesse nofundovocepode.com.br, uma iniciativa da Ambima. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 20h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Os investimentos para reduzir a desnutrição infantil têm feito a diferença na saúde pública. Esse é um dos indicadores avaliados na edição deste ano do Prêmio Band Cidades Excelentes. Entre 2021 e 2024, todos os estados brasileiros reduziram as taxas de desnutrição aguda. Os dados são do Índice de Gestão Municipal Áquila, que analisou os 5.568 municípios do país. A maior redução foi registrada na região centro-oeste. João Pedro, de 2 anos, nasceu prematuro com apenas 6 meses de gestação. A mãe, Fernanda Mesadri, diz que precisou do apoio constante das equipes de saúde para garantir uma alimentação adequada. Não consegui amamentar, porque quando ele nasceu eu não podia pegar ele, né? Eu consegui o tempo que tinha pra tirar o leite meu lá, mas meu leite foi secando, né? A família mora em Porto Amazonas, município de pouco mais de 4.000 habitantes no interior do Paraná. A cidade é uma das 300 que conseguiram zerar a taxa de desnutrição em crianças menores de 5 anos.
Todas as cidades do Brasil participam automaticamente do Prêmio Band Cidades Excelentes em diversas áreas. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila e as datas da premiação deste ano serão divulgadas em breve. Com o Team Black, você pode viver sua melhor versão. Descubra um plano completo com muita internet. Um streaming incluído que você tem liberdade de escolher e trocar todo mês. Roaming internacional e internet no avião para ficar conectado onde quiser. E você ainda tem acesso ao TIM+, o programa de vantagens e experiências exclusivas da TIM. Descubra sua versão Team Black e aproveite! Com Superação SP, estamos criando um Estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Porque quando caminhar sozinho parecer impossível, o governo de São Paulo vai dar a mão e caminhar juntos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Quando vejo crianças brincando, interagindo, e aí vejo ele no canto, olhar disperso, onde ele se coloca. Preciso entender as dificuldades dele para ajudar. Lembro que uma amiga indicou a avaliação neuropsicológica e fez toda a diferença. Na Mental One, ela conseguiu a ajuda necessária, eu entendi que cuidar da mente é ciência, é acolhimento. É Mental One. Agende agora sua consulta em mentalone.com.br. ZYD 854, Rádio Band News FM São Paulo 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. Band News. Seu caminho. Rodovias, Guilherme Gimenez. Falando sobre rodovias agora, atenção com a pista interna do Rodoanel Mário Covas, em direção a Perus, próximo do quilômetro 66, tem registro de acidente, causando muito congestionamento já desde antes da rodovia dos imigrantes, desde antes do quilômetro 72. Depois do 66, aí sim boas condições pelo Rodoanel até a chegada a Regis, a Raposo, a Castelo e também até o sistema Anhanguera Bandeirantes. Pista externa do Rodoanel em direção a Dutra, sem dificuldades nesse momento. Quando o seguro funciona bem de verdade, o incerto não assusta ninguém. Conte com a HDI Seguros, certeza que te deixa mais seguro. Fale com o seu corretor. Agora há pouco a gente falava sobre o alerta da Defesa Civil, muitos ouvintes mandando foto para cá de chuva forte, não tanto em São Paulo, mas na região metropolitana. É o caso da nossa ouvinte, a Vanessa, acabou de mandar uma foto de Barueri, chuva muito intensa por lá. E aqui eu tô vendo das janelas dos estúdios da Band News, parece que o dia virou noite em São Paulo. Informação importante do CGE, toda a capital paulista está em atenção para alagamentos. Esse atenção é o primeiro índice do CGE quando a gente tem chuva, mas a chuva deve vir intensa justamente agora, logo mais 3h19 da tarde começa a primavera, troca de estação. Sempre tem essa virada no tempo muito intensa e, além disso, a gente tem essas áreas de instabilidade que vêm carregadas junto com a entrada de uma frente fria. Chuva deve ser intensa hoje, a partir de amanhã deve ficar um pouco mais fraca, com tons de garoa, digamos assim, mas segue frio ao longo de toda a semana em São Paulo. Informação importante, toda a capital paulista, portanto, em atenção para alagamentos. Pois é, a Larissa disse aí, né? A chuva amanhã, a tendência de que diminua, mas o frio aumenta, né? Hoje a gente até atinge uma temperatura razoável, né? Passamos ali dos 20 e tantos graus, mas amanhã não passa de 18, pelo menos essa é a expectativa. Na quarta-feira também não passa de 17, 18. E destaque que é pouca amplitude térmica, né, Fábio? A gente começa amanhã o dia com 12 e vai até os 17, segundo a Climatempo. Você não tem uma variação. A sensação, na verdade, ainda mais com chuva, tempo nublado e sem sol, é que você passou o dia inteiro com a mesma temperatura. Exatamente. A sensação vai ser de frio o tempo todo e parece que não vai subir, né? Porque a chuvinha, a garoa vai ajudar a manter a temperatura bem baixa, né? Pelo menos a sensação da temperatura. Depois de um inverno quente, veio aí a primavera gelada. É, a primavera que começa em instantes. Em 1h57, agora a primavera começa oficialmente às 3h19. No Hemisfério Sul. No Hemisfério Sul, bem lembrado. 1h58.
FM. 1h58, o Band News no meio do dia fica por aqui. A gente volta amanhã no mesmo horário. Eu, Fábio França, que vai embora. Sigam no @Fábio Franca, jornalista, derrubei o cedilha. E sigam Larissa Biscaia no @Larissa Biscaia _ e me sigam no @EuEneg. Volto às 7h20. Jornal da Band, transmissão simultânea aqui na Band News FM. E hoje é dia de estreia. Quem está já entrando aqui no estúdio chutou a porta. Michele Trombelli aqui, Carlos Andreasa lá no Rio, fazendo abdominal já. Ivan Brandão em Brasília, estão esquentando os tamborins, porque é dia de estreia e é já! Valeu, gente! Tchau! Fomos! Tchau!